Filipenses 3, nós vamos ler do versículo 1 até ao 14. Diz assim a palavra de Deus: Finalmente, irmãos meus, regozijai-vos no Senhor. Não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas, e é segurança para vós. Guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da cortadura, porque a circuncisão somos nós, que servimos a Deus em espírito e nos gloriamos em Jesus Cristo e não confiamos na carne, ainda que também podia confiar na carne. Se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei fui fariseu, segundo o zelo, perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. E na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas e as considero como escória, para que possa ganhar a Cristo e seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé, para conhecê-lo e o poder da sua ressurreição e a comunicação de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte, para ver se de alguma maneira eu possa chegar à ressurreição dentre os mortos. Não que já a tenha alcançado, ou que já seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Somente até aqui, contamos com a ajuda do Senhor para entender a sua palavra. Amém. Meus queridos irmãos, nesse capítulo, e toda essa carta que ela é tão preciosa, mas nesse capítulo nós temos aqui um pano de fundo, que o apóstolo Paulo coloca um pano de fundo, que talvez os filipenses, os gregos, conheciam muito bem, que era a figura de uma corrida. E nesse capítulo, de uma maneira muito sublime, se nós estudarmos ele, nós vamos ver que os estudiosos, eles dividem esse capítulo em 3 tempos. No passado, como era o passado da vida de Paulo. No presente, qual que era a sua postura, o que ele estava fazendo no presente. E o futuro, qual era o futuro, o que o apóstolo Paulo ele aguardava. Então, meus irmãos, nós podemos ver na vida desse homem, como que um corredor, como que um atleta, esses 3 tempos na vida dele, destacado por essas 3 palavras. Quanto que ao passado ele usa a palavra esquecendo-me das coisas que atrás ficam. Quanto que ao presente na vida desse corredor, ele usa a palavra avançando. E meus irmãos, uma palavra que é linda aí, nesse capítulo 3, e é uma palavra que faz todo sentido, é alcançar. Depois você pode pesquisar o significado dessa palavra, você vai ver que um dos significados dela é esticar-se, é você estender-se ao máximo.
E, historicamente, eles conheciam bem essa postura. Um corredor que quisesse ganhar um prêmio, a postura dele física era de alguém que estava inclinado para frente, esticando ao máximo para poder alcançar o prêmio. E quanto ao futuro desse homem, nós vemos na palavra que ele usa lá no versículo 20: esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Sabe, irmãos, que o Senhor tem confiado em meu coração nessa manhã é algo bem simples. É vermos o Senhor Jesus Cristo como que esse alvo, o Senhor Jesus Cristo como que esse a quem nós passaremos a vida buscando o alcançar. Fiz questão de trazer aqui o inário, pois uma das coisas que eu li foi o versículo 12. E um irmão, ele comenta assim que a trajetória da vida de Paulo como um atleta, como que um corredor, começou quando ele foi preso por Cristo. E aquele dia em que ele estava correndo para perseguir os discípulos do Senhor, lá naquele caminho de Damasco, o Senhor Jesus Cristo apareceu a ele com uma luz que as Escrituras dizem que uma luz mais forte do que o sol. E aquele dia, o apóstolo Paulo, ele foi cativado pelo Senhor Jesus Cristo. E eu fiz questão de pegar um inário e usar as palavras de um poeta, no hino 3, 7, 8, que ele diz assim: cativa-me, Senhor, para livre eu ser então. Submisso faz-me vencedor por essa submissão. Nos braços teus de amor, grilhões encontrarei, e desarmado, ó Salvador, vitória gozarei. Então ele diz assim: minha alma sem achar um alvo, ó Salvador, qual folha andava a esvoaçar, das brisas ao sabor, porém a sujeição ao jugo que tu tens, traz ao meu pobre coração da liberdade os bens. Desde o dia que Paulo foi cativado, vamos usar aqui preso pelo amor do Senhor Jesus Cristo, ele vai usar aqui a palavra no versículo 12: eu prossigo para alcançar aquilo pelo qual eu também fui alcançado. E meus irmãos, aqui, de maneira bem simples, do ponto de partida da nossa caminhada com o Senhor Jesus Cristo, até a linha de chegada, a motivação da nossa vida deve ser essa, de alcançar aquele pelo qual a gente foi conquistado. Mas é interessante, irmãos, e é tão importante, que nessa trajetória, dessa corrida, nesse percurso, quantos obstáculos, quantas coisas podem impedir o corredor de avançar. E por isso eu não quero demorar. Ele vai usar no primeiro versículo assim, na minha versão tem uma palavra bem grande assim, finalmente. Mas o significado dessa palavra finalmente é quanto ao mais. Não é que ele está aqui caminhando para encerrar seus pensamentos, mas é essa palavra quanto ao mais. É como que se ele dissesse assim: irmãos, além disso, quanto ao mais, diante de tudo que eu tenho falado a vocês, alegrai-vos no Senhor. E o tema principal dessa carta é o tema da alegria. E curioso, interessante, que quem escreve, talvez pensando nos nossos dias, fosse um irmão que estivesse preso.
enquanto nós estávamos aqui na reunião. Era um irmão que estava preso em uma prisão, talvez muito desconfortável, fria. E ele diz assim: meus irmãos, alegrai-vos. E essa carta, ela nos diz, irmãos, razões para que um crente ele possa se alegrar. Como no capítulo 1, a alegria em ver o evangelho avançar, mesmo usando como se fosse Paulo falando, eu me alegro em ver o evangelho avançando, mesmo que o meu nome venha a ser esquecido, Filipenses. Eu me alegro em ver o evangelho se espalhar diante de toda a guarda pretoriana, seja por aqueles que pregam o evangelho com sinceridade, seja aqueles que pregam com inveja, mas eu me alegro nisso. Eu me alegro, Filipenses, em ver o crescimento de vocês, um amor que aumenta mais e mais. Pois bem, irmãos, então ele usa aqui uma palavra assim: eu não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas. E é muito importante, irmãos, essa frase aqui. É como que se ele quisesse dizer assim: para mim, não é perca de tempo voltar aos mesmos assuntos, porque é de segurança para vocês que eu repita as mesmas coisas. Que coisas são essas, irmãos? E aqui, vamos pensar que diante dessa trajetória, dessa corrida, ele dissesse assim: meus queridos irmãos filipenses, olha bem para os exemplos do capítulo 2, olha bem para a vida de Cristo no capítulo 1, olha para aquele que, sendo Deus, ele desceu como um homem, se encarnou como um homem, ele desceu ainda mais sendo servo. Como servo, ele desceu ainda mais tendo que obedecer. Obedecendo, ele teve que descer ainda mais, indo à morte, e morte de cruz, que era tão vergonhoso para os romanos. Por quê, irmãos? Ele diz assim: eu não me aborreço de escrever a vocês as mesmas coisas. Porque, irmãos, um dos pecados que circulava a igreja era o pecado de alguém se considerar superior ao outro, de valorizar os serviços que apareciam em desprezo daqueles que não apareciam. Irmãos, o perigo da palavra de partidarismo, me permita dizer, o perigo de sermos irmãos políticos, que para conseguir estar acima do outro, apresenta as falhas dele, dizendo das promessas que fez e não cumpriu, como que dizendo: eu não vou ser assim. Mas, meus amados irmãos, essa carta aqui, desde o 1º capítulo, mostra que aqueles que estavam, como que podemos dizer, em uma posição de comunhão com o Senhor, lá em cima, eles se consideravam servos, lá embaixo. Então, irmãos, ele, ao usar essa palavra, eu não me aborreço de lembrar vocês as lições anteriores. Esse exemplo de Cristo é um exemplo que deve ser praticado em nossas vidas. Como? Em dias escuros, irmãos, em dias difíceis, nublados, Deus pode usar o seu exemplo como luz, ainda que seja para apenas uma pessoa. Irmãos, eu estava lendo a história dos mártires. Não sei até que ponto é verdade, mas me sensibiliza. O versículo 13. Não aconteceu nos dias da carta aos Filipenses, mas mais à frente diz que em Roma houve um incêndio. Houve um incêndio em Roma e Nero colocou a culpa nos cristãos. O resumo é: a culpa nos cristãos por aquele incêndio. E uma das coisas que ele fez para castigar os cristãos foi colocar fogo neles. E a ideia dele era que apagasse a luz dos cristãos.
para que aquele testemunho de muitos cristãos felizes, alegres, apesar das dificuldades, viessem a apagar. E então ele coloca fogo. A história diz com mais detalhes, colocou piche nos cristãos, fogo, e diz que pelas ruas de Roma, os cristãos eram como que postes, luzeiros, em cruzes. Então, a história dos mártires diz que, uma frase, eu não vou saber falar ela com exatidão, mas é que o sangue dos mártires foi a semente de crescimento da igreja. Porque muitos cristãos, ao olharem o exemplo daqueles que não negaram a fé, vendo o exemplo deles, vendo alguém que diante do fogo, da chama, não negava o Senhor, a igreja se multiplicou. Não me aborreço de escrever, irmãos, as mesmas coisas. E ele fala então de Timóteo e Epafrodito, e esse aqui, queria mencionar algo. Diz assim de Epafrodito: recebei-o, pois, no Senhor com todo o gozo, e tende-o em honra. Eu estava pensando aqui nessa parte, diante dessa trajetória da nossa vida, irmãos, nós não perdermos de vista essa apreciação, esse carinho por aqueles que têm dedicado a sua vida ao Senhor. Eu estava me lembrando aqui, pensando se contaria ou não contaria diante dos irmãos, pensava se faria sentido ou não, mas tenho sentido a liberdade de contar o exemplo de dois irmãos diante da morte do pai. Diante da morte do pai, estava ali um irmão totalmente abalado, chorando, levou flores diante do velório do pai. E do outro lado estava o outro irmão ali, sério, tranquilo, quieto. Perguntado a ele o porquê daquele comportamento, ele pôde dizer assim: durante toda a vida do meu pai, eu o valorizei, eu o honrei, eu me alegrei com ele. Agora eu sei para onde o meu pai foi. Agora eu sei que não tem mais motivo, não tem mais como eu mostrar aqui o meu apreço por ele, enquanto o outro, durante toda a sua vida, não o valorizou, esperou morrer para mostrar o quanto o amava. E eu fico pensando assim, irmãos, diante disso, não vamos ser os irmãos que esperam que outros venham a morrer para mostrarmos o quanto que eles têm valor. Epafrodito era um dos filipenses, era um deles. E às vezes eu fico pensando assim, muitas vezes a igreja pode correr o risco de valorizar somente os irmãos que vêm de fora. Quando vem pregador de fora, nós fazemos o máximo para ser ali um ambiente que nós mostramos o apreço para aquele irmão. Irmãos, que venhamos a valorizar os nossos, a mostrar carinho por aqueles que têm como que dedicado a sua vida a Ele. Lembro bem de uma vez, logo depois que criei, em uma das viagens com os meus pais, lembro que naqueles mesmos dias eu tinha um colega que ele estava lá no Rio de Janeiro, lá no CT da seleção brasileira, e ele tirou foto com todos os jogadores ali, com a maioria deles. E eu lembro que eu fiquei bem aborrecido, porque eu estava na casa de uns irmãos que não tinha nem filhos ali para mim brincar, nada. E eu lembro que eu falei para minha mãe assim: olha lá onde o meu colega está, tirando foto com os jogadores da seleção. E ela me disse: vai lá e tira foto com um dos irmãos, que vale bem mais a pena. E eu fiquei bem mais aborrecido ainda. Mas eu fico pensando aqui, irmãos, ao ler esses textos, qual tem sido o nosso exemplo diante dessa corrida? Às vezes podemos, nessa corrida, nessa trajetória, a valorizar, a se espelhar mais em um jogador de futebol, mais em um esportista,
Talvez o papel de parede da sua vida seja um atleta. E do seu lado tem um irmão que tem deixado um legado, um exemplo. Então, irmãos, venhamos a valorizar os exemplos de servos de Deus. Às vezes é muito mais fácil publicar um esportista a publicar um homem do mundo que os seus valores são ali honras do mundo, do que publicar uma frase de um servo de Deus. E que Deus ele nos ajude, irmãos. Eu estava estudando um pouco o Epafrodito. O seu nome significa gracioso, mas tem algo mais profundo nisso. Naqueles tempos havia uma deusa chamada Afrodite. E Afrodite era conhecida entre os cultos que cultuavam lá no templo dela de Afrodite. Era a sensualidade. Ela era conhecida como a deusa com D minúsculo. A deusa da amabilidade, sensualidade. E eu não vou entrar nos detalhes do que fazia lá. Mas de tal maneira, irmãos, que o nome de Epafrodito significa também alguém que pertence a Afrodite. Daí vem esse nome graciosidade, amabilidade. Talvez pensamos assim que o passado da vida desse homem que não é contado, talvez o berço de sua família foi criado todo para ele ser alguém ali dedicado à deusa Afrodite. De tal maneira, irmãos, que quando era falado o Epafrodito pelo seu nome, as pessoas ligavam à idolatria, a um passado tenebroso. Mas quando, irmãos, via a vida desse homem, eles viam Cristo. Eu não me aborreço, irmãos, de fazer vocês lembrar essas mesmas coisas. Olhe para a vida desse homem, muito mais do que para o seu nome. O mundo talvez nunca vai pegar uma Bíblia para ler, irmãos, nunca vai. Mas eles estão observando a nossa vida. Às vezes pensamos que o nosso testemunho não vai alcançar ninguém, mas alcança, tem gente nos observando. Bem mais do que nome. O nosso caráter fala mais do que qualquer coisa. O nosso exemplo. Pois bem, diante de tudo isso, irmãos, segurando esses exemplos, essas lições, não se esqueça destas coisas. Ele diz então a respeito do porquê. No versículo 2 ele vai usar, para enfatizar o perigo que a igreja passava, a usar 3 vezes a palavra guardai-vos. Guardai-vos. Naqueles dias dos filipenses, haviam falsos obreiros, falsos pregadores que diziam que para ser salvo, um dos ensinos para ser salvo, era necessário ter a fé em Cristo, mas era necessário também guardar a lei. Somente Cristo, somente o Senhor Jesus Cristo não era suficiente para te dar a justiça, a salvação perante Deus. Eles eram os pregadores, que vai mencionar aí, pregadores da cortadura. E eu estava estudando o que significa cortadura. É uma palavra que significa mutilação, vai estar ligado à circuncisão, mas aí é a falsa circuncisão. Entre as suas pregações, vamos pensar, os filipenses ali, gentios, ouvindo desses falsos obreiros assim: tá certo, vocês têm olhado para esse exemplo de Cristo, têm crido nele, mas é necessário fazer a circuncisão, o corte no corpo para você ser salvo. Tá certo você crer em Cristo, mas é necessário você também guardar a lei. De maneira, irmãos, que
assim, de uma maneira discreta ou inofensiva aparentemente, aqui está um ensino de valorizar as coisas que são de caráter externo, visíveis, aparentes, mais do que aquilo que é feito invisível, interno. Por isso, irmãos, que Paulo vai dizer no versículo 3, a respeito da circuncisão que somos nós, que servimos a Deus em espírito. Temos minutos ainda para ler. Olha só o que diz em Deuteronômio capítulo 10, versículo 16. Deuteronômio capítulo 10, versículo 16. Assim: circuncidai, pois o prepúcio do vosso coração, e não mais endureçais a vossa cerviz. O que os falsos obreiros estavam ensinando para os irmãos filipenses era assim: deem valor às marcas externas, à religiosidade, deem valor às práticas que aparecem. Porém, o ensino que a palavra de Deus estava chegando diante daqueles irmãos através de Paulo era que, bem mais do que ter uma marca aparente, Deus ele estava buscando diante daqueles irmãos uma marca feita internamente, essa circuncisão espiritual. Irmãos, essa circuncisão espiritual significa um corte, um rompimento com as coisas do passado. E diante disso, irmãos, qual é a marca que nos identifica como que corredores de Deus, como servos de Deus? Sabe qual é a marca? Essa circuncisão espiritual significa remover aquilo que impede o nosso relacionamento com Deus. Então, irmãos, de maneira que ele diz nos versículos 4 ao 6, a respeito então das coisas que para ele era ganho, para Paulo, as coisas que para ele considerava como que lucro em sua vida passada. É como que, irmãos, nós pegássemos uma folha de currículo, e Paulo mostra aqui o seu currículo diante de nós. Ele diz assim: se alguém podia confiar na carne, ainda mais eu. Eu não vou entrar nesses detalhes aqui, irmãos, dos versículos 5 ao 6, lendo as referências, mas vou apenas comentar brevemente. Circuncidado ao 8º dia. Se nós abrirmos lá em Gênesis capítulo 17, nós vamos ver que a circuncisão era feita em uma criança ali de 8 dias. Sabe, uma das coisas aqui que deixava o currículo de Paulo, sabe, bem lucrativo, bem visível, era isso. Sabe, circuncidado ao 8º dia, era o que a lei pedia, tal eu fui. Uma das coisas, irmãos, que a religiosidade daqueles dias, os judeus valorizavam você tem que ter um histórico familiar, tem que ter uma genealogia. No currículo de Paulo estava lá assim: eu vim da linhagem de Israel. Uma outra coisa, irmãos, ele veio da tribo de Benjamim. E aqui é algo importante. Gênesis vai dizer da tribo de Benjamim, que Benjamim, ele era um lobo feroz, um lobo que de manhã ele atacava sua presa, e à tarde, vai mencionar outra coisa que eu não vou lembrar, mas isso aqui, irmãos, fala a respeito da vida de Paulo. Não é aleatório não, irmãos. Eu aprecio muito as conexões que a Bíblia faz, sabe? De Benjamim, irmãos, foi a tribo que proveu o primeiro rei para Israel. Eu achei precioso que o comentário Hit diz que
há uma conexão muito preciosa entre o primeiro rei de Israel e Saulo de Tarso. Os nomes são iguais, as tribos são iguais, os dois vieram de Benjamim. Os dois, irmãos, o propósito de Deus para a vida deles era que eles fossem filhos da mão direita. É o significado de Benjamim. Mas, meus amados irmãos, nós vemos que as semelhanças desses homens aqui ficaram apenas que nos nomes. Saul, nós podemos ver que ele começou a sua trajetória bem, mas ele terminou mal. Nós vemos em Saulo de Tarso um homem que começou mal, mas que ele terminou bem, porque diz assim as Escrituras que prestes à sua morte, lá na segunda carta de Timóteo, ele diz assim que eu completei a minha carreira, eu guardei a minha fé. Hebreu de hebreus. Aqui também é interessante porque a religiosidade valorizava um hebreu que viesse de uma família, de um hebreu com hebreu. Eles talvez desprezavam a situação de Timóteo, um hebreu, aliás, um filho de uma mãe judia, mas de um pai grego. O currículo de Paulo, irmãos, tinha esses detalhes, e ele diz assim: segundo o zelo, eu fui perseguidor da igreja. E aqui eu queria fazer questão de ler, vamos ler algumas referências em Gálatas capítulo 1, versículo 13. Gálatas 1, 13. Diz assim: porque já ouviste qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo, como sobremaneira perseguia a igreja de Deus e a assolava, e na minha nação excedia em judaísmo a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Veja bem, irmãos, extremamente zeloso. Em Atos capítulo 26, Atos capítulo 26, versículo 10, Atos 26, versículo 10, o que também fiz em Jerusalém, e havendo recebido autorização dos principais sacerdotes, encerrei muitos dos santos nas prisões, e quando os matavam, eu dava o meu voto contra eles, e castigando-os muitas vezes por todas as sinagogas, os obriguei a blasfemar, e enfurecido demasiadamente contra eles, até nas cidades estranhas eu os persegui. Veja aqui bem, irmãos, Paulo, quanto que ao seu zelo, aquilo que ele achava certo, ele perseguiu os discípulos até as cidades estranhas, perseguindo os discípulos de Deus, os discípulos do Senhor. Então é como que se ele dissesse aqui nesse versículo 6, na parte de perseguidor da igreja: segundo a justiça que há na lei eu era irrepreensível. O que o comentário Ritt diz assim, dos versículos 4 ao 6, ele queria dizer diante dos irmãos filipenses assim: olha, todas essas coisas aqui me colocavam em um alto lugar diante dos judeus, me colocavam numa posição muito apreciada, e eu apreciei o que o irmão diz assim, é como que ele fosse semelhante àquele jovem rico que dizia assim, diante do Senhor Jesus Cristo: tudo eu tenho guardado desde a minha mocidade, eu sou alguém irrepreensível, o meu currículo ele é invejável, é ganho, é lucro. Externamente, irmãos, a vida de Paulo era muito linda diante da religiosidade, até que aconteceu o que aconteceu no versículo 12, o Senhor Jesus Cristo apareceu na vida dele, e diz que aquela luz mais forte do que o sol
alcançou o seu coração de trevas. Então, irmãos, ele pôde ver que tudo aquilo que ele valorizava, ele considerou como perda. Perda pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus. E essa palavra excelência está ligada ao tamanho da pessoa, que é essa que nós conhecemos. De todos os conhecimentos que existem, somente o conhecimento da excelência do Senhor Jesus é capaz de te dar liberdade, mesmo quando você está preso. De todos os conhecimentos, somente o conhecimento do Senhor Jesus Cristo é capaz de te dar alegria, mesmo quando não há razões para você se alegrar. Você já ouviu a história do hino Sou Feliz? O irmão que escreve esse hino, ele perde seus filhos, perde a sua esposa, e ele escreve que ele é feliz. De maneira, irmãos, que é mais extenso esse assunto, não desejo voltar, mas criar em nós qual é a nossa postura no presente, qual tem sido o seu exemplo, qual tem sido o seu alvo. O texto continua e fala para nós do perigo que um crente e um corredor têm de olhar para trás. E eu apreciei o que o irmão diz assim, ele fala da importância do retrovisor nos carros. O retrovisor serve para você olhar para trás rapidamente, para ver se tem perigo atrás, mas em seguida você tem que manter o olho para frente, porque um motorista que olha para trás e fica olhando para trás, o acidente é iminente. Irmãos, se um dia olharmos para trás, que seja apenas para ver, tem perigo atrás, e logo em seguida olhar para frente, temos um alvo, irmãos, não é somente nos nossos dias, mas décadas se passam, e quantos irmãos que corriam bem, sabe, perderam o alvo, perderam o foco. Às vezes, irmãos, eles até não pararam de correr não, mas estão correndo na direção errada, coisas que chegaram na sua vida, que parecem inofensivas, vão alimentando e tiram o seu alvo, sabe, e você passa a vida toda correndo atrás daquilo, a vida toda atrás de ser um profissional aqui, qualificado, visível diante dos homens, sabe, passa a vida sendo ensinado, olha, depois que você acabou a escola, você tem que entrar numa faculdade, você tem que ser alguém importante até seus 30 anos. Sabe, você não pode parar, você tem que ser alguém importante diante dos homens. E diante disso, o jovem vai se alimentando disso. Quando vê, irmãos, passou os anos mais preciosos da sua vida, dedicando ao mundo. Essa carta tem exemplo, irmãos, para nós. Como que pode um velho e um jovem se manter animado numa igreja? Será que é colocando um pula-pula lá atrás? Colocando algo que vai prender os jovens aqui? Era isso que os judeus queriam fazer. Cristo não é suficiente, é necessário colocar umas muletas. Mas, irmãos, essa carta nos ensina que Cristo é suficiente para manter um Paulo, para manter um Timóteo. Cristo, ele é suficiente para manter esses dois animados, porque o alvo, irmãos, o alvo que eles tinham, eles estavam bem fixados nele, nada tirava eles desse foco. E enfim, eu estava lendo ontem à noite a respeito de um corredor escocês, que ele passou a sua vida, sabe, ele era alguém muito vencedor, mas teve um dia em que a corrida caiu no domingo de manhã, ou aliás, no domingo, e no domingo tinha reunião, e esse corredor, ele não correu aquele dia,
e ele foi muito criticado. Mas tem toda a história, foi criado um filme a respeito disso. Quem escreve isso é William MacDonald, num livro chamado A Vida Acima da Média. Ele diz assim, que aquele dia esse corredor escocês, ele honrou o seu país, porque ele mostrou que a sua prioridade era Cristo. E às vezes, irmãos, de maneiras que nós pensamos que ninguém está nos olhando. Qual é o exemplo que nós temos dado para a nossa geração? Sabe? Que exemplo temos deixado diante dos nossos irmãos? Às vezes pensamos assim, sabe, irmãos, eu quero usar com muito cuidado isso, com muito cuidado. Deus sabe de todas as motivações que nos privam de estar numa reunião. Mas, meus irmãos, pensamos que ninguém vê os motivos errados. Mas, às vezes, um pequeno está olhando para o seu comportamento. Um pequeno está vendo como você se comporta. E que Deus, Ele nos ajude, irmãos. Deus, Ele nos ajude a esquecer, a romper com o passado e avançar para o alvo. E o alvo, Ele é Cristo. Eu estava lendo também uma outra história que diz a respeito de um homem, professor de uma faculdade, professor de uma universidade, e ele era um homem muito fornicador, antes de Cristo. Ele é alguém muito devasso, e conta que depois que ele foi salvo, e ele encontrou o Senhor Jesus Cristo na sua vida, anos se passaram, e ele passando ali por uma das ruas em que ele frequentava, e uma mulher de programa chegou e disse para ele assim: você não me reconhece mais? O nome dele era Agostinho. Agostinho, você não me reconhece mais? E ele pôde dizer para ela assim: aquele Agostinho que você conhecia, ele morreu. Ele morreu. E assim, irmãos, que Deus, Ele venha nos abençoar a vivermos uma nova vida. Amém.